Continuando então, a prof estava aqui explicando a charge, né? Então ali é a hora do voto, o voto do cabresto. Vamos entender o porquê desse nome que foi dado então naquela época. Então aqui é a hora do voto, o voto ali não era secreto, a pessoa que estava ali recebendo o voto via, né? Em quem você estava votando. Ali o coronel trazendo, olha lá, no cabresto a pessoa que ia votar, né? A pessoa que ia, então, exercer o voto dele, mas por que que tá mostrando na charge que o coronel está trazendo o outro no cabresto? Porque o outro está vindo votar, o eleitor está vindo votar, mas ele não tem liberdade de votar em quem ele quer. Ele está vindo puxado pelo outro, guiado pelo outro, então ele só pode votar em quem o outro quiser. Tá? Porque às vezes era funcionário dele, às vezes era alguém que precisava de alguns favores do coronel, ou de alguma ajuda, ou do emprego, o que fosse. Então o coronel se fiava nisso, ele precisa de mim, então eu vou mandar ele votar em quem eu quero, assim o candidato que eu escolhi vai ter mais votos e eu decido em quem ele vai votar. Isso, então, era o voto do cabresto. Todos tinham que votar em quem os coronéis escolhiam, tá? O voto do cabresto. Então, nós vamos sublinhar tudo isso daqui, que foi a parte que a prof leu, esse parágrafo inteiro, que fala sobre o voto do cabresto, tá? E página 252. E aqui a 253, olha, é apenas para leitura, tá? Que seria a cidadania no dia a dia, votando com autonomia. Aqui a gente vai ver, então, que a prática do voto do cabresto impedia que as pessoas escolhessem os candidatos deles, né? Mas nos dias atuais, é assim? Então, é isso que nós vamos ler aqui, tá? Mas eu quero, como atividade de vocês, que nós vamos fazer apenas essas páginas. Ó, vamos ver quais são, então. 251, a leitura e sublinhar o que a prof pediu. 252 também leitura e sublinhar. A 253 apenas leitura, para a gente pensar um pouquinho, que antigamente tinha o voto do cabresto e agora, será que existe ou não? Vamos ler. E não tem exercício no livro, então olha o que nós vamos fazer de exercícios. Aqui na página, olha, inicial ali na página 251, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler e copiar no caderno, copiar essa parte que nós sublinhamos, olha, que fala sobre o quê? Fala sobre a primeira Constituição republicana, tá? Toda essa parte que nós sublinhamos, que é esse parágrafo inteirinho, nós vamos copiar no nosso caderno. Coloque o título lá, olha, o Brasil Republicano, copie essa parte, tá? Depois nós vamos copiar também no caderno, coloque o outro título aqui, olha, Política do Café com Leite, tudo que está escrito nessa parte amarelinha, explicando o que seria isso, o que seria essa política do café com leite, tá bom? E nós vamos copiar também o que seria o voto do cabresto, tá? Na página 252, olha, 252, o que nós sublinhamos aqui, olha, aqui explicando o que seria o voto do cabresto, vocês vão lá no caderno, coloquem o título, voto do cabresto, e copiem também essa parte, tá bom? Então, essas serão nossas atividades, apenas a cópia de 3 coisas ali. Sobre a primeira Constituição, página 251, sobre o voto do cabresto, e sobre a política do café com leite, tá bom? Então, página 251, 252 e 253, tá? Para leitura, para sublinhar. E as atividades é aquilo que nós sublinhamos, então, que seria o parágrafo que fala sobre a Constituição Republicana, sobre a política do café com leite e sobre o voto do cabresto, tá bom? Essas são, então, nossas atividades, bem simples hoje de história, para dar uma equilibrada aí, porque a matemática já foi bastante hoje, né? Então, boas atividades, beijo para vocês e até mais.